Fala pessoal, estou aqui para comentar com vocês a cassação do meu mandato, ou pelo menos é assim que tem saído na imprensa, já que não fui notificado de nada. E eu queria aqui, deixa eu já na tela a notícia, e eu queria ressaltar com vocês aqui alguns pontos que são não apenas interessantes, mas que também servem para abrir os olhos da população. Eu sou uma pessoa que normalmente eu sou muito otimista, sou muito daquelas que olham o copo mais cheio do que vazio. Então, mesmo nas piores situações possíveis, acredito que a gente possa tirar um ensinamento, tirar um proveito, ou utilizar a experiência, ainda que traumática, para outras situações futuras. Eu já largo aqui falando que isso não é o fim de nada, tá? Por óbvio, vou tentar me menosprezar, vão tentar me jogar de campo, porque eu sou de canto, porque eu sou uma pedra no sapato desses ditadores. Mas eu seguirei fazendo o meu trabalho, eu seguirei sendo a mesma pessoa que eu sou. Um diploma na parede não muda a minha essência. Então podem ter certeza. O Eduardo Bolsonaro, que vocês conhecem, né, que seguem aqui nas redes sociais, seguirá sendo a mesma pessoa, com o mesmo trabalho. E agora, até né, numa situação melhor do que aquela de quando eu não era deputado federal. Porque antes de 2014, antes da minha primeira eleição, eu não tinha essa rede social que eu tenho aqui. Agora eu tenho vocês, pessoas que me escutam. Né? O professor Olavo de Carvalho definia bem essa questão do poder. Mesmo não estando no Brasil, quando eu falo alguma coisa, ela repercute, pessoas ouvem, outras seguem, mudam condutas. E isso daí sim é que é o poder real. Que inclusive falta a muita gente daquele chamado centrão lá. Tanto que eles têm que negociar bem, fazer as melhores estratégias eleitorais possíveis, porque eles não têm esse poder todo de influência. Tem o poder de influência da máquina, mas numa corrida presidencial, ainda mais de segundo turno, esse valor de mercado se perde um pouco. Bem, mas não é isso que eu quero falar com você. Estou com a notícia aqui na tela. Já peço para você, por favor, para deixar aquele like ali embaixo, se você estiver assistindo no YouTube, se você puder compartilhar esse link, melhor ainda, deixar um comentário, por vezes eu consigo ler alguns comentários, tá? Isso daí é bom para aumentar o nosso engajamento. Mas vamos ali, ó. Câmara decide cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O que pesa contra eles? Primeiro, não pesa corrupção, não pesa envolvimento com tráfico de drogas, não pesa assassinato, não pesa dinheiro na cueca, não pesa nada disso. Inclusive, né, se tivessem achado dinheiro na minha cueca, muito provavelmente eu não estava nem sendo caçado. Mas o que eu quero botar aqui um bom parênteses é nesse Câmara decide caçar. Não foi a Câmara, BBC. Foi a mesa diretora. Pela primeira vez na história, vocês estão vendo um deputado federal eleito com mais de 700 mil votos nessa última eleição e, anteriormente, o mais votado da história do Brasil, deputado federal, ser cassado sem sequer que os meus algozes tenham a coragem de passar esse processo pelo veredito do plenário da Câmara dos Deputados. Porque nós, deputados, o que nós somos? Nós somos você. Nós representamos a sua vontade de maneira indireta. Porque se fosse direta, você mesmo exerceria. Mas você só tem a oportunidade de fazê-lo na eleição. Então, quando você me dá o seu voto e eu faço os números necessários para chegar à Câmara dos Deputados, eu estou representando aquela parcela da sociedade. Então, em última análise, quem confere os votos, ou seja, quem me coloca dentro do Congresso Nacional, deveriam também ser aqueles capazes de me retirar de lá de dentro. E para isso existem algumas regras básicas. Dentre elas que essa vontade popular é exercida pelos deputados federais. Ainda que indiretamente, se eu tivesse que perder o meu mandato, que me foi conferido pelo povo, isso deveria ser feito através dos outros representantes populares. Quem são? Os outros 512 deputados federais. Como sempre ocorreu na história do Brasil. Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, José Dirceu, foram cerca de 30 deputados federais que já perderam seus mandatos. Todos eles por votação na Câmara dos Deputados, ou pelo menos a esmagadoríssima maioria, né? Eu estou pensando aqui de cabeça se o STF já tomou na mão grande algum mandato de deputado federal. Mas o procedimento normal é o quê? É a votação. Então, o meu caso
é um caso único e especial, o que configura ainda mais o teor persecutório dos ditadores. Ah, Eduardo, o ditador agora é o Hugo Mota? Não. O Hugo Mota é apenas um instrumento do ditador Alexandre de Moraes, que o pressiona através da ameaça de prisão do seu pai, que é um prefeito de uma cidade do interior da Paraíba. Ou vocês não lembram que ele mudou da água para o vinho a sua opinião sobre a anistia quando o Moraes mandou a Polícia Federal, ou melhor, o seu destacamento da Polícia Federal, que não se confunde com o restante do departamento, mandou na casa, na prefeitura do pai do Hugo Mota. Então, essas pessoas, e eu vou ler aqui uma outra notícia para vocês saberem quem são essas pessoas, que tem inclusive gente de dentro do PL, acredite que se quiser, ou melhor, gente que até há pouco tempo atrás estava no PL, e eu estou inclusive para perguntar aqui aos estudiosos, aos regimentalistas da casa, se é possível a troca desse deputado, já que ele está ocupando uma cadeira que foi indicação do PL dentro da mesa. Isso seria o mínimo a ser feito, mas tem que ver a viabilidade disso também, se é possível. Então, essa mesa diretora está cassando o meu mandato. Ainda vale também fazer uma pesquisa para saber se esses poderes que a mesa diretora tem hoje foram aqueles recentemente adquiridos, salvo engano, no ano passado, ou começo desse ano, inclusive com gente do PL apoiando a iniciativa de dar poderes à mesa diretora para que possa suspender, advertir ou até cassar mandatos sem passar pelo Conselho de Ética. Eu vou aqui elogiar o deputado Mário Frias, tem outros, tá? Mas eu lembro aqui, na minha cabeça, certamente o Mário Frias, indo contra essa ideia de dar poderes à mesa diretora. Porque tinha gente querendo punir deputado por falar, por se exceder e etc., sem passar pelo Conselho de Ética. A tentação passou na frente de deputados de direita que morderam essa isca, sem perceber que eles próprios seriam as vítimas dessa conduta no futuro. Exemplo claro disso, deputado Gilvan da Federal. Tomou uma suspensão sem passar pelo Conselho de Ética porque a patotinha da mesa diretora decidiu isso e lá foram eles meter a mão em meses de mandato do deputado Gilvan da Federal. Talvez é o futuro agora do Polon, do Marcel Van Hatten e de outros que ocuparam a mesa da Câmara dos Deputados, em uma forma de pressionar pela anistia, coisa que a esquerda sempre fez e nunca aconteceu nada. E é bom a gente falar isso. Ah, Eduardo, a esquerda faz, nada acontece, a direita faz, é punida. Sim, e a gente está expondo para você, para que você milite, não é a nosso favor, é a seu favor. Porque quando você tira um cara de esquerda, ou uma pessoa fraca, um covarde de dentro da Câmara dos Deputados, você está nos dando instrumentos para trabalhar pelo seu bem. O próprio Jair Bolsonaro fala, que provavelmente o maior legado que ele deixou foi expor as entranhas do poder de Brasília. Hoje você sabe como é que a banda toca. E eu estou aqui colocando mais um grãozinho de areia nesse castelo para você entender melhor ainda como é que funciona a política em Brasília. Porque eu quero você, sim, revoltado. Porque eu fico revoltado que eu vejo lá em loco como é que a coisa acontece. E agora eu estou contando para que você, revoltado, você trabalhe nas próximas eleições para o seu deputado federal, para o seu senador. Porque não vai adiantar nada você eleger o Flávio Bolsonaro presidente se você não der uma bancada de senador para ele. E de deputados federais. E também de deputados estaduais. Porque deputado estadual pode fazer oposição e segurar o ímpeto dos governadores. Por exemplo, daquele maligno consórcio do Nordeste, que desviou dinheiro, comprou respirador em loja de maconha e depois fazia de tudo para tentar culpar Bolsonaro pelas mazelas da pandemia. Então, por isso, eu vou ler agora aqui uma matéria com vocês do Poder 360 e destacando também que é emblemático que o meu caso estão me caçando por pautas. É engraçado isso, Porque eu vou ler a matéria aqui para vocês, Que eu perco. Eles falam ali, Eles vão falar que eu perco o mandato por faltas porque eu estou nos Estados Unidos. Cadê aqui,
Ali, ó. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o mandato por ultrapassar o limite permitido de faltas. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro. Calma aí. Quem é que te garante, Poder 360, que eu estou nos Estados Unidos? Como é que vocês sabem que eu estou nos Estados Unidos? Porque o Moraes não sabe. O Moraes não manda carta rogatória para me ouvir aqui nesses processos fantasiosos que eles colocam contra mim lá no Brasil? Ele me notifica no meu gabinete para deixar correr a revelia? Eu estou falando isso para expor os vícios e as ilegalidades desse processo, porque esses processos aí que o Moraes encabeça, todos eles vão cair. Se Deus quiser, cair junto com os ministros da STF que estão dando suporte ao Moraes. Porque os tratados internacionais, a Convenção de Direitos Humanos, dentre outras, elas prevêem que é necessária a citação para eu tomar conhecimento daquilo que eu estou sendo acusado, para saber se eu sou investigado, se eu sou testemunha, se eu sou réu, e assim eu possa constituir um advogado para fazer a minha defesa. Então, calma lá. Para eu receber faltas, o Eduardo está nos Estados Unidos. Agora, para um processo judicial, não, o Eduardo está exercendo trabalho regular na Câmara em Brasília. E, além disso, vale pontuar aqui também, né? Deixa eu voltar aqui para a tela para mim antes de voltar na notícia. Vale pontuar também. Eu só estou sendo cassado porque o Hugo Mota, de maneira inédita, não aceitou que eu virasse líder da minoria. Vocês vão lembrar desse caso. Carol Detone era líder da minoria, abriu mão, eu entrei no lugar dela e o Hugo Mota não reconheceu. Ele está nos Estados Unidos. E qual o problema? Não é obrigação do presidente da casa saber se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no interior do meu estado, se eu estou na minha cidade natal, pouco importa isso. É direito do líder não marcar presença. Não cabe a você, presidente Hugo Mota, entender que, não precisa marcar presença, mas, não tem nada disso escrito no regimento interno, mas só vale se ele estiver no Brasil. Até porque, né, os deputados que já fizeram viagens internacionais e missões oficiais sabem que dá para votar pelo celular. Várias vezes isso já aconteceu. Você está no exterior em missão oficial, ocorreu uma votação, você vai lá, pega aqui, entra no Infoleg, que é o aplicativo que a gente utiliza, vota e feito. Vários mecanismos foram desenvolvidos durante a pandemia. Por que não permitir que um deputado, numa situação especial como a minha, possa fazê-lo? Mas não. Está trocando tudo, inclusive a sua própria dignidade e a sua honra, de 4 para os ditadores, para atendê-los e tentando salvar a pele do seu próprio pai. Mas a história nos mostra que o quê? Que quando fazem isso, depois ainda acabam sendo punidos. Não existe honra entre vagabundos. Ou melhor, entre certos vagabundos existe até uma ética muito melhor do que essa daí do STF. Pelo menos polícia e bandido, né, via de regra, eles não atacam suas famílias. O Alexandre ataca. Está aí a minha esposa com conta bloqueada, está aí a esposa do Ramagem com conta bloqueada. Isso para dizer o mínimo, tá? Também sofreu com isso a esposa do Daniel Silveira, os filhos, filho da Carla Zambelli, a mãe da Carla Zambelli, que perdeu rede social. Ou seja, é uma desordem generalizada. Mas tem sempre que ser pontuado. Expor é sempre o primeiro passo. Mas deixa eu retornar aqui para a leitura da matéria do Poder 360. Sóstenes, né, o líder do PL, diz que o PL avaliará deputado que assinou cassação de Eduardo. Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, é suplente da mesa diretora e já foi expulso do partido em agosto por ter proximidade com Alexandre de Moraes. O Antônio Carlos Rodrigues ele foi, inclusive, ministro da Dilma Rousseff e é uma pessoa altamente pró-establishment, pró-STF, pró-quadrilha do Alexandre de Moraes. E a vaga que ele ocupa, né, como suplente da mesa diretora, ele ocupa por ser, né, porque ele foi indicado lá atrás pelo PL. Lamentavelmente, né, poderia ter colocado pessoas muito mais honradas, mas, enfim, esse tipo de coisa aí acontece, é o que eu estava dizendo. Não sei se cabe a possibilidade, como foi o PL que indicou, se o PL tem um poder para
agora no meio do mandato, trocar essa suplência dele, né? Mas se puder, se houver essa possibilidade, é claro que seria muito, muito justo, muito bem-vindo, ainda que fora de tempo. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcantes, afirmou nesta quinta-feira que o partido avaliará internamente o que fazer com Antônio Carlos Rodrigues, primeiro suplente da mesa diretora, que votou para a cassação de Eduardo e Ramagem. Abre aspas. Nós trataremos nos fóruns internos competentes. Eu não vou emitir juízo de valor aqui agora com relação ao deputado Antônio Carlos Rodrigues, mas também temos as nossas reuniões internas de partido para resolver esses assuntos logo a seguir, fecha aspas, disse Sóstenes a jornalistas. Havendo a possibilidade de você trocar o deputado Antônio Carlos Rodrigues por outro, né, por uma pessoa honrada do PL, se o PL não fizer isso, vai deteriorando essa questão do partido realmente ser um partido de direita. Porque é notória a perseguição que eu sofro e a percepção popular é esta. Se o PL tiver poder para fazer algo e não fizer, outro partido vai preencher essa lacuna. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar isso. Espero que Deus ilumine a cabeça dos dirigentes do nosso partido. Em agosto desse ano, Rodrigues foi expulso pelo PL por proximidades com o ministro Alexandre de Moraes, Dom Pedro III. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, defendeu, no entanto, a manutenção do deputado. Isso é um problema do PL. Quando o PL não consegue, né, riscar o chão, ele vai se transformando em qualquer coisa, menos um partido político. Ele vai ficando com aquela cara mais de um partido de centrão, sabe? Que coloca todo mundo ali dentro, não tem uma definição. Como é que você vai dizer que o partido luta pela liberdade quando um cara de dentro do partido vota para a cassação de um perseguido político? Entendem a questão, como é que ela é sensível? Mas eu não vou fazer nenhuma crítica antecipada agora, não. Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos, como é que vai ficar essa questão. Aí vem ali a certidão da Câmara dos Deputados, né? Certifica que as assinaturas dos membros da mesa diretora foram colhidas conforme o artigo 2º, tal. Tem que ver esse artigo 2º, inciso 2 do ato da mesa de 2016, porque provavelmente, né, tem que dar uma olhada. Assinam digitalmente os senhores deputados Hugo Mota, presidente da Casa, né? Carlos Veras, primeiro secretário, Lula da Fonte, segundo secretário, delegada Catarina, terceira secretária, Antônio Carlos Rodrigues, primeiro suplente de secretário, Paulo Folheto, segundo suplente de secretário, e doutor Vitor Linhares, terceiro suplente de secretário. E eles ainda tomam uma decisão no finalzinho do ano, porque é bom, né? Que aí o pessoal esquece, não comenta muito de política, poeira baixa mais rápido, fica mais fácil para os covardes fazerem a sua maldade. A decisão de cassação de Eduardo e Ramagem foi publicada exclusivamente pela mesa diretora da Câmara, sem a tradicional passagem pelo plenário da Casa. Não é sem a tradicional passagem pela Casa. Outros 6 integrantes assinaram o documento. Então isso aqui, na verdade, esse parágrafo, ele deveria ser muito menos eufemista, porque está escandalosa aqui a manobra feita para caçar o meu mandato. Foi, né, conforme manda a regra, o devido processo legal, onde meu mandato é colocado ali para que o plenário decida. E eu me arrisco a dizer que, se fosse levado para o plenário, eu não seria cassado. E é por isso que eles tiveram que acelerar nesse entendimento e nesse processo que não segue as normas tradicionais da Casa. Aí tem ali, abre aspas. Vale lembrar, o deputado Gustavo Gaia, né, teve, se não me engano foi Gustavo Gaia agora, teve o processo suspenso, né, trancado por decisão do plenário da Câmara dos Deputados. Isso é um indicativo, é um termômetro que, se fosse colocada a minha cassação à prova, muito provavelmente seguiria o mesmo destino, ou seja, o STF seria desmoralizado. Vale lembrar ainda, capitão Assunção, né, pessoa honrada, deputado estadual lá do Espírito Santo. O Moraes mandou prendê-lo. E lá seguiram as leis e a Constituição estadual e levaram o caso para que o plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo fizesse juízo e soltaram o capitão Assunção. Por que soltaram o capitão Assunção? Porque deputado estadual não é julgado pelo STF. Então o Moraes ele tinha poucos meios para ameaçar esses deputados. E eles acabaram fazendo aquilo que é certo e soltaram o capitão Assunção, que estava preso
né? Mais um que estava preso, porque Dom Pedro III não gostava muito das opiniões dele. Então, uma pessoa honrada, corajosa, e que eu fiquei feliz de ver a Assembleia Legislativa do Espírito Santo dando uma lição de moral no STF. Parabéns aos deputados estaduais do Espírito Santo que votaram pela soltura do capitão Assunção. Mais um que não teve dinheiro na cueca, não estava envolvido com tráfico de drogas, muito pelo contrário, né? Ele combate os criminosos, e o Espírito Santo teve a decência e a coragem de se posicionar dessa maneira. Voltando aqui para a matéria aqui do Poder 360, abre aspas, a mesa tomou essa decisão, que para mim é uma decisão lamentável, onde a gente vê o mandato parlamentar conquistado pelo escrutínio secreto, pelo voto popular, ser cassado sem que o plenário da Câmara delibere sobre isso, por membros da mesa diretora. É, para mim, uma total subserviência do Poder Legislativo a alguns caprichos de alguns ministros do STF, disse o líder, Sóstenes Cavalcante. Excelente declaração do Sóstenes. Aproveito para agradecer todo o seu trabalho nas pautas da liberdade, incluindo a anistia. Sóstenes ainda disse que se reunirá com o time jurídico do partido para direcionar a defesa dos deputados de acordo com o regimento interno da Câmara. É que é complicado, através de argumentos, você convencer aquela pessoa que está sendo ameaçada e já mostra por A mais B que não está disposta a cumprir a ameaça. Eu estou disposto. O meu pai está lá na cadeia e eu continuo o quê? Trabalhando pela anistia e agora apoiando o Flávio Bolsonaro, uma candidatura que não queriam. Você sabe, ninguém queria não, né? O centrão, a esquerda, ou sei lá o quê, né? Como dizem aí na imprensa, não queriam Bolsonaro na chapa presidencial. E o que Jair Bolsonaro fez? Faz o que vocês quiserem com as ameaças de vocês, me colocam para apodrecer na cadeia. Eu não vou dobrar a cabeça para vocês. E tá lá o nome do Flávio. Ainda enfrentando resistência de gente da direita. Mas depois vai ser vencido isso daí, não tenho dúvidas não. E quem quiser faz igual o Flávio, lança a candidatura. Agora é complicado, né? Você não ter voto e querer mandar em quem serão os candidatos, para reduzir a esfera de escolha do eleitor, obrigando o eleitor não a votar em quem ele deseja, mas a votar no menos pior. Ora, eu vi, acho que foi em Barretos, todos os governadores presidenciáveis, né, os 4, o Caiado, Tarcísio, Zema e Ratinho Júnior, anunciando um pacto. Não, olha só, a gente está todo mundo junto aqui, cada um tem as suas diferenças um com o outro, mas quem for para o segundo turno a gente está junto. Legal, bacana, tá certo. O recado qual que é? Contra o Lula a gente está junto. E qual o problema de botar o Flávio nesse bolo? Deixa o Flávio concorrer. Se o Flávio não for para o segundo turno, você acha que a gente vai apoiar o Lula? A gente vai apoiar qualquer um daqueles que estiver no lado oposto ao do Lula. Ou que seja menos pior, ou que por exclusão chegue-se aquele nome. Qual o problema nisso? Porque todo mundo pode ser candidato, mas o cara que tem nome Bolsonaro não. Vocês têm bolsonarofobia, por acaso? Ah, mas ele deveria abrir mão para aquele candidato. Então fala para aquele candidato se candidatar, então, ué. Ah, Eduardo, você está dividindo a direita. Eu não, eu só estou me defendendo. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é reagir a esse tipo de coisa, né? Enfim. Retornando aqui, seguindo adiante com a matéria do Poder 360. Sóstenes ainda disse que se reunirá com o time jurídico do partido para direcionar a defesa dos deputados. Cassação de Eduardo e Ramagem. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu nesta quinta-feira cassar os mandatos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente perdeu o mandato por ultrapassar o limite permitido de faltas. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro. Na verdade, é o seguinte, o filho do ex-presidente, que foi impedido de ser líder da minoria, foi obrigado a faltar, porque não tinha a possibilidade de votar pelo celular, e não lhe foi disponibilizado, né, o que é disponibilizado para todos, que é o que? O líder não precisa marcar presença. E caso contrário, se Eduardo retornasse ao Brasil, não poderia fazê-lo porque seria preso, todo mundo sabe disso, mesmo que eu não tenha cometido crime nenhum. Perdeu o mandato por ultrapassar o limite permitido de faltas. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro. Que tal vocês do Poder 360 avisarem Alexandre de Moraes que eu estou nos Estados Unidos para ver se ele manda uma carta rogatória para mim? Ele prefere fazer a covardia, né? Me condenar à revelia. E por que eles querem me condenar à revelia? Para me colocar na lei da ficha limpa
e eu não poder concorrer ao Senado. Porque mesmo aqui nos Estados Unidos, se eu concorro ao Senado, eu ganho essa eleição. E eu desmoralizo por completo esse STF perseguidor do Moraes e os seus cúmplices. Então, eles estão usando os tribunais para fazer política. Simples assim. Já a perda de mandato de Ramagem foi determinada pelo STF depois que o congressista foi condenado por tentativa de golpe. Você ficou sabendo de alguma tentativa de golpe que o Ramagem estava incluso? Você ficou sabendo de alguma tentativa de golpe? Como é que seria isso? Seria a dona Hilda lá da Bíblia, seria a ditadora do Brasil? Como é que ela iria conseguir governar o Brasil? Quem que era o líder daquele pessoal do 8 de janeiro? Porque não há nenhuma conexão com o Bolsonaro. Fizeram um plano e levaram 1.500 pessoas e nunca foi vazado esse plano entre 1.500 pessoas para fazer aquele protesto, que todo mundo viu que apenas foi um protesto que foi longe demais, muito mais suave, inclusive, do que a esquerda já fez, que já tocou fogo em ministério, né? Já levou dezenas de policiais militares para o hospital depois do MST fazer protestos lá e feri-los. Teve índio dando com arco e flecha, dando flechada na perna de polícia legislativo, carro rolado para dentro da Câmara dos Deputados por sindicalistas de esquerda. Isso tudo normal. Agora, quebraram umas mesas e uns vidros lá, pronto. Cadeia para todo mundo. Eu fico feliz que pelo menos o Ramagem não está num presídio comum, pagando por algo que ele não cometeu. Pessoa íntegra. E se está sendo perseguido pelo Moraes, é mais íntegro ainda. Cresce no meu conceito. Porque essa condenação aqui do Ramagem não vai impedir ele de andar na rua. Ninguém vai olhar para ele e ali, ó, um criminoso ali que está fugindo da justiça. Ninguém faz isso. O pessoal vai olhar para o Ramagem no aeroporto aqui, os brasileiros que encontraram com ele por acaso, né, ou por onde ele estiver, e olha ali, ó, aquele cara ali, ó, é um cara de coragem. Tem aquilo roxo. Olhou para o precipício na frente dele e falou, ó, se for o caso, eu pulo, hein? Não sei se o paraquedas funciona, não. Mas a gente vai arriscar. Essas são as pessoas que a gente tem honra em conhecer. Essas são as pessoas que vão colocar o nome na história. Essas são as pessoas que vão escrever a história. Custe o que custar, quanto tempo for necessário. Porque são pessoas de convicções, de convicção. E a convicção, ela não muda pelos ventos políticos. Ela não é circunstancial. Ela é principiológica. Então, podem ter certeza, essa história não vai acabar aqui. Ainda vai ter muitos capítulos. E se eles estão falando de nós é porque a gente está, com certeza, incomodando muito. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês que deixaram o seu like, que estão compartilhando esse link no WhatsApp, no X, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Sempre peço para vocês, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo para você me seguir, que essa é a nossa força. O nosso canal, esse é o nosso contato direto para levar a verdade até vocês, para deixar aberto aqui a eventuais críticas. Se você tem uma crítica também, por favor, coloca no comentário. Ou então escreve ali um positivo ou um negativo, porque só de comentar o algoritmo já entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais gente. Perfeito? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Não parar, não precipitar, não retroceder. Nós venceremos.